Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para mais um conteúdo de aquecimento do nosso evento Coleção Moda Lucrativa. Eu me chamo Gilda de Ros, sou especialista em negócios de moda e venho aqui te ensinar a como criar e executar coleções de moda da forma mais rápida e assertiva. E hoje nós vamos falar como executar peças de roupas criativas. Nós vamos seguir aqui um passo a passo, onde o designer ou o estilista de uma marca, ele reúne sua equipe para apresentar a coleção criada. É neste momento que o estilista ou design, eles vão trazer para a equipe da parte técnica todos os elementos que constam deste seu desenho ou da sua criação. Por exemplo, quais as formas que ele desenvolveu ali no seu desenho, quais os elementos de estilo que ele está trazendo para essa coleção, qual é o tema desta coleção, a cartela de cores, enfim. Nesta reunião, ele fará uma apresentação de tudo o que a modelista e a estilista deverão considerar no momento da execução desses modelos. Não é? É muito importante que esta reunião aconteça, e é aqui, neste momento, que acontece a materialização de todo esse processo. É onde serão interpretados os desenhos que vêm lá de todo um processo criativo, de um processo de pesquisa, e que eles deverão se tornarem peças reais. É muito importante essa reunião e ela é muito produtiva também, porque ela possibilita com que a modelista troque essas informações e essas ideias de processo e de técnicas, né, com o estilista, para que ela dê mais rendimento no seu trabalho em posterior, né? A partir desse momento e desta reunião, a modelista vai trabalhar com os seus materiais, claro, né, e dentro das suas técnicas, e claro, vai ter momentos que ela vai chamar o estilista ou sua equipe para resolver ainda alguns problemas que ficaram pendentes dessa primeira reunião. É muito importante que todas as dúvidas ou todos os questionamentos sejam resolvidos nessa primeira reunião, para que o trabalho ande mais rápido, para que de fato essa parte da modelagem, esse processo de modelagem, ele ocorra num período mais rápido possível, porque eu já tenho a minha pilotista lá esperando para interpretar esse primeiro modelo, ou enfim, uma coleção inteira. Então, eu tenho que ser muito assertivo e muito eficiente no momento dessa primeira reunião e dessa passagem, onde o produto será materializado. Então, esse seria o primeiro passo nessa execução e nessa interpretação, né, dos desenhos para serem materializados em moldes. Muito bem. A partir do momento que os desenhos já chegaram para a parte técnica, né, para a equipe técnica, e eles têm que ser trabalhados, aí sim, a modelista ela vai usar dos seus recursos, das suas técnicas para interpretar. Eu trago aqui duas formas principais dessa interpretação, né, para esta agilidade que eu estou propondo aqui. A primeira seria um estudo, né, por parte da modelista, de que técnica que eu vou utilizar. Se para este modelo eu vou partir de uma base de modelagem ou daquele molde base que a gente fala, que ele faz parte daquele arquivozinho que eu tenho lá guardado e que são referências para todas as minhas construções, ou se eu vou partir de uma técnica de molagem, eu vou fazer lá no manequim tridimensional a primeira parte da modelagem, eu venho para a planificação disto e a partir daqui eu volto para a testagem, né, desta mesma modelagem no manequim de prova, faço as correções, volto para a planificação dele e finalizo assim o meu protótipo de peça piloto. Então aqui ainda nós estamos falando em iniciar uma modelagem, transformar ela num protótipo de peça piloto, para depois sim irmos para a confecção da peça piloto final, né?
Então, são etapas que a modelista ainda está planejando e decidindo nesse primeiro momento, antes mesmo dela ir para a execução desse processo. E por que eu estou falando tudo isso para você, designer, para você, estilista? Porque fazer parte desse processo todo exige de você conhecimento também, né? Então, aqui eu trago para você que é neste momento que você, designer, você, estilista, tem que entender desta parte do processo de construção de molde base. Porque a modelista, sim, ela é uma técnica, mas a forma e os meios pela qual ela vai realizar melhor essa modelagem, tem que você, designer, você, estilista, apontar para ela, direcionar ela para que isso seja construído no melhor tempo possível e com maior assertividade possível. Pois bem, você modelista, né, já de posse de todas essas informações e sabedora de que o estilista vai te auxiliar e vai te dar todo o suporte, a gente vai para essa construção. Então, eu trago aqui alguns desenhos, algumas imagens, que eu vou localizar elas aqui agora, para que a gente converse um pouco melhor sobre estas construções e sobre estes caminhos de chegar até lá. Então, aqui eu trago um modelo de blazer curto, né, até a linha da cintura, e uma saia com vários elementos de modelagem, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que justamente eu consiga entender quais os primeiros passos que eu tenho que tomar enquanto modelista para executar este desenho. Aqui no casaco, ou casaqueto, a gente pode chamar também, que a gente vai interpretar, nós estamos visualizando aqui uma modelagem junto do corpo, né? Ela não expande muito da linha do corpo, mas ela tem elementos de modelagens bem importantes que eu devo considerar quando eu olho para a construção da gola e o abotoamento dessa gola. O abotoamento dela, ele está aqui na região da linha da cintura, né, mais ou menos, um pouquinho, uma cintura alta até, né? Então, é nesse momento que eu olho para esse abotoamento que eu sei que a minha construção de gola, ou a minha lapela de gola, ela vai finalizar ali, nesse local. Então, já é um ponto onde eu tenho que marcar lá no meu molde base, a partir do momento que eu peguei meu molde base do blazer, copiei frente, fianco, central e costas, de uma forma que depois, no exemplo, eu vou mostrar para você aqui, como a gente enxerga isso no papel, né? Que eu vou anotar onde vai ser o abotoamento e onde eu posso traçar minha gola com essa finura, né? Porque ela é uma gola simples e mais, com menos volume, né? Uma gola fininha. Aonde que eu vou localizar essa construção e esse abotoamento. Muito bem. Além disso, eu tenho uma proporção de comprimento ali, que também é logo abaixo da minha linha de busto, dentro de uma linha de cintura alta, eu também já vou marcar isto, né? Então, o meu blazer, ele vai ser da linha do ombro até esta linha de construção de comprimento. Eu tenho uma manga aqui levemente com pequeno volume aqui na linha do ombro da cava, que eu tenho que levar isso como elemento de construção na hora da interpretação da manga. E sim, uma manga de 2 folhas, né? Eu tenho aqui uma manga com 2 folhas. Já sei que vou pegar lá no meu molde base essas 2 bases para construir também essa minha manga nesse momento. Então, já tenho aqui todos os painéis de modelagem que eu preciso daqueles blocos de moldes que são gabaritos ou bases de molde, ou moldes base, conforme vocês elencarem e decidirem que vai se chamar, para a construção desse meu blazer, desse look que eu estou apresentando aqui. Então, veja bem, já tenho um primeiro caminho traçado. Coloquei ali sobre um novo papel esses meus moldes, defini esses comprimentos, essas proporções e imediatamente vou para a construção destes elementos de modelagem que vão além da base que eu tenho de molde base. É muito rápido. Ai, mas um blazer é difícil de fazer. Mas uma peça que pende para a alfaiataria é difícil.
Não é difícil. É muito fácil desde que você utilize as ferramentas corretas para essa construção e essa análise, esse planejamento seja feito com antecedência. Ao chegar aqui no papel, eu já vou fazer em muito pouco tempo. O mesmo se aplica para uma modelagem feita lá no sistema CAD, né? Onde a modelista também vai entrar no sistema, vai buscar esses blocos básicos, vai colocar ali e vai trabalhar essas medidas, esses parâmetros que a gente elencou até aqui. Muito bem, já temos a parte do Blazor planejada em qualquer uma das fórmulas, se manual ou se digitalizado, esse base e trabalhado dentro do sistema mais digital. Para interpretarmos a saia que compõe esse traje, ela é uma saia que tem vários elementos de modelagem. Aqui a gente traz aqui uma parte de recortes mais geométricos, desculpem, mais orgânicos, né? Ela faz uma curvatura ali, onde tem essa parte lisa da peça, e eu tenho uma outra parte de saia, que é a parte de dentro da saia, que ela trabalha um efeito de pregas, né? Ela tem uma parte que ela está lisa e uma parte que ela formula umas pregas. Então, o que eu enxergo aqui numa primeira análise dessa minha modelagem? Eu enxergo aqui uma saia em camadas, onde a primeira camada é um retângulo, onde eu vou trazer ele para uma lateral esquerda aqui, e começo a definir ou marcar as pregas nesse molde um pouquinho além da linha do centro, mais para o lado esquerdo, porque se eu colocar ela exatamente no centro desse modelo, eu vejo que a prega ela começa um pouquinho antes. Então, estas decisões e este raciocínio é muito importante aqui já no papel, na hora que eu estou construindo a modelagem, para que quando eu chegar no experimento, né, que eu já transportei ele para uma piloto base e joguei ali para o manequim, eu já tenho toda essa estrutura de desenho bem interpretada lá no teste no manequim. Muito bem, então essa saia base de baixo está pronta, né, com a construção de pregas ou a formulação de pregas. Tem uma parte dela que é praticamente meio frente, um pouquinho menos do meio da frente, um pouquinho menos do meio de trás, lisa, e o restante com formação de pregas. E daí sim, daí eu tenho um outro elemento de modelagem aqui, em uma outra peça que ela sobrepõe e que forma esses meus recortes orgânicos. Então, é uma sobreposição de peça. Eu vejo aqui, então, que eu tenho duas saias, sendo que uma delas é uma saia pregueada e na lateral esquerda reta, e eu tenho uma sobreposição de saia, meia saia, com esses recortes orgânicos. Daí tem uma outra interpretação que eu posso fazer aqui nesse momento, que é: eu quero fazer essa saia num único bloco de modelagem, com um único cos que sustenta tudo isso, ou eu quero talvez fazer uma peça que ela possa se transformar. Por momentos eu vou usar só essa saia meio lisa e meio pregueada, e por momentos eu vou usar esta peça com uma sobreposição de uma parte lisa com esses recortes orgânicos e ainda com a adição de um bolso, né? Um bolso de vivo com lapela. É uma decisão do estilista lá na hora do desenho. A modelista aqui só vai interpretar. Então, ela está olhando um desenho aqui de criativo que não identifica isto para ela. Este desenho diz que eu tenho duas saias com um único cos, né, que sustenta essas duas saias, ou uma peça única. Se fosse na segunda opção que eu dei para vocês aqui, trazendo esta saia como um duplo uso, já teria que ter vindo lá da modelagem este desenho, desculpem, lá do estilo, com esse desenho técnico com as duas pecinhas separadas. Então, aqui, mais uma vez, estilista, designer, você tem que comunicar
tudo isso neste momento do desenho, seja ele um desenho técnico, seja ele um desenho plano. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um desenho plano, não é um desenho técnico com todas as anotações, né, de medidas e tudo mais. Porém, a modelista poderá interpretar sim esse desenho, claro, se lá no dia da reunião, no momento aquele em que foi feita a passagem da parte de criação para a parte técnica, foram indicadas todas essas informações. Mas quero que o meu estilista e o meu modelista levem em consideração aqui esta observação. Tem que vir o desenho lá na hora da criação com todas essas informações. Facilita o trabalho. Facilita e agiliza. A modelista não precisa ir lá pedir, mas como é que você vai querer esta saia? Tu achas que ela é uma peça única? Ela é 2 peças? Então, falei várias vezes sobre esse assunto, repeti, porque é muito recorrente isto num processo de desenvolvimento de coleção. A modelista recebe a peça e ficam muitas dúvidas e muitos questionamentos. É por isso que eu trago esse modelo e esse exemplo aqui para vocês hoje, tá? Agora eu vou colocar ele aqui também já na peça pronta. Deixa eu achar aqui meu desenho. Muito bem, eu já tenho ele aqui, a peça interpretada da saia, né? O blazer está um pouquinho diferente daquele do desenho, mas eu estou trazendo aqui essa interpretação da peça vestida, daquele modelinho lá da saia que eu trouxe no desenho anterior, porém, aqui ela tem uma outra informação ainda que poderia ter sido considerada lá no desenho. Esta parte de saia de baixo, sim, ela é uma saia preguiada, né? Com uma parte lisa, um pouquinho mais curta, ela foi trabalhado 2 tamanhos de comprimento. A parte lisa da saia do lado esquerdo, ela ficou um pouco mais curta, obedecendo a parte que sobrepôs para que essa peça fosse feita para um uso de 2 formas, ou para que ela que tivesse uma variação maior de usos e que de um único look eu poderei trabalhar vários outros looks. E foi feito, então, a saia de baixo e a saia de cima como sobreposição. Foram feitas 2 partes, sendo que esta sobreposição, ela poderá ser usada dentro desta mesma coleção sobre uma calça legging ajustadinha ou até uma calça pantalona, ou até sobre um vestido tubinho. Isso é bem bacana que a gente converse sobre isso aqui e a gente entre nessa questão que é criativa, mas que a gente está falando de modelagem, porque aqui a gente diz também que no momento da modelagem ou do entendimento do designer sobre toda essa parte técnica, ele consegue ser mais criativo. Ele abre esse leque, né, de possibilidades criativas a partir do momento que ele entende da parte técnica. Aqui, este exemplo ilustra perfeitamente isso. Estou criando um modelo que ele se desdobrando, eu criando um desdobramento dele, eu tenho inúmeras possibilidades de uso. O que não impede, o que não atrasa em nada a modelagem, o processo de modelagem dessa coleção. Muito bem. Um exemplo simples, aqui a gente não está modelando e não está fazendo o passo a passo da modelagem, é só uma conversa, uma fala sobre o que implica interpretar esse desenho e o que implica eu, como modelista, fazer esse desenho com muita perfeição e que não atrase o meu processo de entrega dessa coleção para o meu lançamento. Eu vou trazer mais um exemplo aqui, um exemplo que a gente pode fazer em mulagem, porque eu estou falando aqui de 2 técnicas, modelagem plana e mulagem. Deixa eu achar aqui, está aqui. Uma base só aqui, construída em morim, de um casaco com uma manga super ampla, né? Ela sai muito da linha do corpo, né? É uma manga que ela vem aparecendo em vários desfiles, em várias coleções, né? Vocês
podem observar que ela está aparecendo muito, esta desconstrução aqui na linha do ombro, né? Esta volumetria aparecendo aqui, que expande a linha do corpo. Então, neste caso aqui, como análise de interpretação deste modelo aqui, na hora que eu recebi o desenho, eu já sei que eu tenho que trabalhar, que talvez, ou que seria melhor, eu trabalhar lá na mulagem, e assim eu teria uma assertividade maior nesta construção. Por que eu digo isso? Porque tem um outro passozinho antes de eu construir essa mulagem, que é trabalhar a burragem. O que é a burragem? Aqui nesse exemplo eu trago para vocês o que é. É eu pegar o meu manequim de prova e nele eu construir um elemento de burragem, a gente chama burragem para esta técnica. É como eu expando a linha do corpo do manequim para ficar melhor de eu construir a minha mulagem sobre. E neste caso aqui foi construído este elemento, esse molde de um ombro levantado e projetado para a linha do queixo, né? Vocês vejam bem que ele sai da linha do ombro, ele vem aqui mais ou menos na linha do queixo, né? De uma pessoa ou do manequim, né? Além disso, ele se expande para fora da linha do ombro, né? Ele sai da minha linha de limite de ombro e ele se expande para além desta linha, roubando parte da minha manga, né? Então, eu tenho toda uma outra construção de cava de manga e de manga também. Mas na mulagem, eu preciso desta desconstrução do manequim básico e construção dele com a burragem para ter uma assertividade melhor e uma rapidez maior na hora da construção da minha mulagem. Então, construí, adaptei aqui. Daí você vai me pedir, como é que eu vou construir isso? Muito fácil, com elementos ou aviamentos, enfim, materiais que eu tenho na minha seção de costura. Eu tenho aqui uma telinha, de um tule ou um crinol, né, transparente, que ele se adapta bem para esse tipo, ele é maleável, então ele se adapta bem para esse tipo de construção. Eu tenho aqui barbatanas maleáveis também e moldáveis. Tenho um viés, aquele viés de algodão, aquele viés que a gente faz os remates em algodão, e agulha, linha e máquina de costura. Vem para o manequim, constrói essa base primeira, que encosta aqui na linha do ombro, vem para essa construção da volumetria a partir da linha do ombro, né, chegando e zerando lá na metade da linha do ombro. A gente aqui usa também a habilidade de construções mais arrojadas, né, para trabalhar esse elemento que vai nos ajudar muito na construção da mulagem na sequência. Então, este elemento vai me facilitar para que na hora que eu chegar aqui no meu modelo, eu vim com o meu painel de morim, né, fixado no centro da frente, venho jogando ele para a lateral, já consigo construir toda essa transformação aqui da linha do ombro. E daí, por consequência disso, com uma base de manga que poderá ser da plana, eu risco no morim, né? Nesse caso eu não estou usando papel, é direto mulagem no morim ou no algodão, numa tela de algodão. Eu risco uma base de manga, venho para cá, né? Deixo a partir da linha de marcação de cava, eu deixo mais tecidos sobrando no meu morim e venho para o manequim de prova e construo essa manga, obedecendo essa nova cava e essa nova proporção que eu criei aqui nesse meu manequim. Muito bem, então vocês vão me dizer, mas eu tenho aqui os dois lados sendo construídos. Não, aqui já foi construído meio frente e meio costas, já foi transformado isso num novo molde e foi interpretado aqui numa piloto, no mesmo algodão, que é semelhante ao tecido que vai ser confeccionada essa peça. Este passo a passo parece um pouco confuso e um pouco difícil, mas não é. Vocês vão ver que é muito simples a partir do momento que a gente vai entrar nessa parte técnica, né, em outros
em outros encontros, em outros conteúdos que eu vou trazer para vocês. O que eu posso falar também sobre esse modelo? Que fazendo e construindo ele aqui, com a técnica de mulagem, no primeiro momento, vindo para a planificação dele no papel, passando ele para um morim ou para uma tela de algodão mais próxima e mais parecido do modelo que vai ser interpretado, eu tenho mais rapidez nessa execução, eu não vou precisar repilotar essa peça, porque eu já estou visualizando, eu estou enxergando no tridimensional como essa peça fica vestida. Então, é muito simples as correções, simples não, é muito fácil as correções. Lá no primeiro moldezinho que eu fiz no morim, quando eu construí meio frente e meio costas, né? Eu já faço todas as anotações, todas as correções, eu venho para o plano, eu desconstruo essa primeira que eu fiz, eu venho para a planificação desse molde que eu fiz no morim e já trabalho ele com todos os acertos, né? Porque eu já visualizei ele no manequim. Daí sim, eu já tenho o meu molde para cortar ele e construir ele no meu contorno todo do corpo. Né? Eu raporto as costas para o molde duplo e a frente também eu tenho a construção do meu molde por inteiro. Isto feito em mulagem. Agora eu venho para cá, deixa eu localizar aqui o meu modelo. Construído aqui, ó, tem uma ideia aqui do que ele ficaria, claro que não é aquele que tá ali igual dos dois lados, né, ele é simétrico aquele modelo, eu trago aqui um exemplo dele construído numa lã, é bem provável que isso aqui seja uma lã 100% de altíssima qualidade, né, e numa interpretação daquela mesma manga, num blazer simétrico, ele tem só um lado, né, então, claro que para construir este modelo, aquela minha base primeira que eu fiz lá em mulagem, ela serve para que eu construa este outro blazer, porque eu já tenho aquele primeiro protótipo no morim testado, né? Com esta volumetria, com toda essa desconstrução de linha do ombro, o que me possibilita eu fazer mais do que um modelo com a mesma informação, né? Com as mesmas características de design que o meu estilista criou e colocou como diferencial da marca lá no momento da criação. Vejam bem que as repetições, não fazer só um elemento de modelagem bem diferente, aplicar ele só numa peça, ele causa um trabalho que talvez ele não se mostre com tanta eficiência se eu não repetir em mais do que uma peça. Então, é importante para você, estilista, designer, que vocês olhem também para essa questão de que trabalhar a variação, né, ou a microvariação de modelos, utilizando aquele mesmo elemento de transformação daquela modelagem em mais do que um modelo, também me facilita construções de coleções de moda com mais rapidez, com mais assertividade e com muita eficiência. Então, trago aqui esses exemplos só para ilustrar esses dois tipos de construção. Eu tenho lá naquele meu primeiro modelo, volto com ele aqui, a mesma manga, a mesma construção de cava, a mesma volumetria, para um modelo simétrico, né? Onde eu tenho um alinhamento, um ajuste de cintura muito próximo do corpo, eu tenho um comprimento dele até a linha do pequeno quadril, com uma volumetria ali também conversando com aquele estilo que foi colocado lá no ombro, e eu volto para o segundo modelo com um estilo completamente diferente, mas eu estou utilizando a mesma modelagem que eu tive que trabalhar lá na mulagem, ter todo aquele processo de adaptação de uma borragem no meu manequim de prova. Ok? Então, com esses dois exemplos, um saindo lá da modelagem plana, outro saindo completamente da mulagem e ainda interpretando ele de várias formas, eu deixo aqui um caminho, né, mais assertivo para que uma coleção
seja executada pela modelista, né? E depois interpretada pela pilotista de uma forma mais assertiva. E é neste momento que eu quero falar com você, designer, estilista, proprietário de marca de moda, que nos exemplos que eu citei anteriormente, vocês têm todos os passos e todos os caminhos para a execução de uma coleção de sucesso. Os exemplos e o passo a passo que a gente falou até aqui levarão vocês a construções de coleções que terão muito sucesso e que vai reverter e vai proporcionar mais lucratividade também, porque a gente tem que falar aqui sobre isso também, né? Nós precisamos que esta coleção venda bem, para que ela atenda às necessidades do meu consumidor e que ela seja objeto de desejo do meu consumidor, que ela converse com esse meu público e só assim a gente vai ter realmente o sucesso desejado. Então, aqui, com essa nossa técnica e com esse passo a passo que eu trago para vocês, a gente pode perceber que aquela dificuldade toda, aquele trabalho todo meu Deus, eu tenho pouco tempo para fazer essa coleção, eu tenho pouco tempo para entregar, eu já estou atrasada, isso tudo não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer se você seguir esse passo a passo, se você seguir os 4 pilares que eu trago aqui dentro dessa metodologia. E a primeira delas é o planejamento. E o planejamento é toda a parte, desde a pesquisa até o desenho pronto, até toda a parte criativa ser desenvolvida. O segundo é a execução. Então, hoje eu falei com você só de 2 pilares, dos 2 principais pilares, o planejamento e a execução. Esta execução, ela é super importante, porque ela vai resolver e muito todos os problemas que eu poderei ter, né? E todos as faltas, né? E todos os atrasos que eu poderei ter lá na frente no meu processo produtivo. E que eu não posso sair daqui desse segundo passo com problema algum. Porque eu quero que vocês sejam designers, estilistas e donos de marcas que criem e confeccionem ou executem coleções no menor espaço de tempo e com maior lucratividade possível. Para essas execuções de modelagens, eu vou trazer agora um jeito certo e o jeito errado de como trabalhar um modelo na modelagem plana, essa planificada, onde eu estou traçando no papel, e qual o jeito errado de fazer esse mesmo modelo. Eu tenho aqui, vocês estão verificando aqui, que eu tenho na prancheta uma base de molde que foi copiada num segundo papel, uma base de blazer, onde o desenho dele pede que seja feito um modelo, onde tem uma inserção de pregas em determinado lugar, né? E onde também eu tenho, então, uma desconstrução dessa minha base. Eu tenho, de um lado, ele é mais alongado e de outro lado ele é mais curto, onde eu tenho que acrescentar um recorte que começa lá da linha da cintura e vem pela diagonal até uma determinada medida. E nessa retirada desse painel liso do blazer é acrescentada uma volumetria com pregas, né? Este é o jeito certo de fazer, colocando no molde planificado, molde base, lembre bem, molde base de blazer testado e aprovado, transcrito para um segundo papel, onde eu estou interpretando esse modelo criativo, né? Este é o jeito certo. Transcrevo ele aqui com frente, lateral, frente e costas, né, que é o fianco, e costas. Eu estou fazendo meio blazer, do centro da frente até o centro das costas. E a manga de 2 folhas. Em cima dele, estou fazendo todas as alterações que o meu desenho pede. Este é o jeito certo. Qual o jeito errado? É pegar um molde de um blazer da minha coleção anterior ou de coleções passadas e simplesmente fazer estas alterações. Por que é o jeito errado? Porque eu não sei se aquele modelo vai vestir tão bem quanto este, porque aqui eu tenho que considerar
afastamento da linha do corpo, eu tenho que considerar essas alturas corretas, eu tenho essa minha base já que é junto do corpo, então por que eu vou pegar um molde que já foi considerado afastamento da linha do corpo, ele já é um outro molde que não, talvez nem converse com esse daqui. Eu vou errar, então estou fazendo o jeito errado de interpretar esta modelagem plana. Reforçando aqui, o jeito certo é pegar moldes base e construir o desenho que o estilista ou o designer passou para mim ali no desenho. Aqui vem todo aquele planejamento de que técnica eu vou utilizar para ter mais assertividade e mais velocidade nesta construção. Então eu vejo aqui o jeito certo e o jeito errado, estou colocando aqui e vocês podem testar isso e depois vocês me digam aqui. Lá na frente, nas nossas outras aulas, vocês vão me dizer, tá certo ou tá errado isso, a gente vai discutir muito ainda sobre isso. E agora, para a gente interpretar o jeito certo e o jeito errado de construir molagens ou modelagens, eu vou falar de um modelo construído em mulagem, porque lembrem que o primeiro exemplo foi sobre modelagem plana. Este de agora, a gente vai começar a interpretação de um modelo em mulagem, partindo da técnica de mulagem. Então, analisando o desenho e verificando este desenho, eu chego à conclusão, como modelista, né, que eu vou começar a interpretá-lo a partir da mulagem. Vou trabalhar ele no tridimensional, diretamente no manequim de prova. Por quê? Porque esse modelo, ele tem muitos elementos de modelagem, ele traz muitas referências e muitas possibilidades de construção com partes soltas, sobrepostas a uma base que eu vou construir primeira. Muito bem. Mas e daí? Como é que eu faço isso? Muito simples. A gente parte da construção da parte de baixo, ou aquilo que está embaixo desta construção que sobrepõe. Então, eu tenho aqui um casaco construído em 100% lã, que tem uma base de construção de parte de baixo muito simples, sem muito recorte. São painéis inteiros, né? Claro que afastando da linha do corpo, né, e obedecendo toda esta proporção que o desenho me mostra, né, construir primeiro esta base, e esta base vai me servir de suporte para as construções das sobreposições. Estas sobreposições estão sendo feitas em duas etapas. A primeira é nesta volumetria de gola que é construída, que é uma espécie de pala, que vocês estão vendo no desenho. Essa espécie de gola, pala, ela é construída separada da parte de baixo, ela vai ser uma sobreposição à parte de base, que vai sustentar esses elementos que saem dali do centro da frente e formam essas tiras que atravessam o braço, né, do manequim aqui que a gente pode ver, e com isso eu tenho a minha modelagem como um todo. Claro que eu vou construir meio molde aqui, né? Porque o meu desenho aqui, ele é simétrico, os dois lados são iguais. Então, eu fazendo metade da molagem de frente e metade das costas, eu obtenho a minha modelagem completa para interpretar no meu protótipo final, né? O que a gente pode observar ainda aqui? Eu tenho uma questão de sustentação desses elementos de modelagem sobrepostos, né, neste corpo. Então eu tenho que saber como eu vou fazer com que isto não despenque na hora que o modelo estiver desfilando ou que a peça está vestida. Então também eu tenho que ter aqui neste momento alguns conhecimento, né, ou alguma interferência da parte da costura para junto com a modelista, né, a pilotista, junto com a modelista, decidam quais os acabamentos, quais os sistemas de ligação destas partes, né, com o que eu vou unir essas partes, de que forma eu vou construir esta roupa para que ela tenha a fidelidade para esse desenho que o estilista me trouxe, né? Então aqui com esse exemplo a gente veio, eu estou aqui demonstrando para vocês a peça só com o primeiro piloto no manequim de prova. Ela não está testada ainda, ela não está construída
no seu 100%, né, como peça piloto, e muito menos interpretada no tecido que ela vai ser costurada depois. É só um exemplo do que está certo, do que estaria errado. O certo é construir desta forma e testar toda essa volumetria já no 3D. É aqui que eu enxergo as proporções, é aqui que eu vejo aonde que eu tenho que terminar um recorte e iniciar outro, aonde essas fendas vão se colocar, em qual linha do corpo, né, desse meu manequim, né, e que interpreta o desenho que está aqui. Neste caso, não seria o jeito errado, mas é o jeito mais difícil e que eu considero que o certo seria fazer emulagem. O mais difícil seria a gente traçar direto na planificada, na modelagem plana, porque eu não enxergo esta peça vestida, eu construindo ela no papel e usando e se utilizando das técnicas e do passo a passo da construção da modelagem planificada, eu não tenho esta assertividade que eu tenho aqui construindo todo este protótipo na minha mulagem. Então, para mim é um exemplo que fala muito sobre isso. Então, todas as modelagens que eu vou, na hora da análise do desenho, eu tenho que decidir qual a maior dificuldade e qual a minha menor dificuldade. Onde eu tenho minha menor dificuldade de interpretação, eu vou utilizar aquela técnica. E assim eu vou trabalhar com muito mais assertividade e mais velocidade. Então, resumindo e criando um passo a passo do que você tem que fazer para que este método seja eficiente, eu vou te dizer de novo: design, estilista, dono de sua marca, comece com aquela primeira reunião, aquele planejamento anterior e aquela reunião com a minha equipe técnica, porque aqui e hoje nós estamos falando sobre construções ou interpretações de desenhos de moda, né? Então, eu estou com a minha pilotista e com a minha estilista aqui comigo e eu tenho que, num primeiro momento, reuni-las e passar todo aquele conteúdo que a gente falou ali no início e que a gente conversou e detalhou. No segundo momento, acompanhar a modelista e a pilotista em toda a sua execução, né? Em todas as suas dúvidas e nas correções também. No momento que ela vai corrigir esse primeiro piloto, você pode se colocar à disposição e ajudá-la nesse processo e, por fim, aprovar esses pilotos, né? Então, vejam bem, é muito simples e muito rápido, desde que a gente planeje, se utilize de todos estes recursos, de todas as técnicas que foram aqui colocadas para vocês. Nós falamos aqui sobre 2 pilares do meu método de criações de coleções. O primeiro método, ele falou rapidamente sobre a parte do planejamento. O segundo pilar é sobre a execução, que foi onde a gente aprofundou um pouquinho mais hoje. Mas, se você quiser saber mais sobre todos esses 4 pilares e sobre todo o meu método, eu tenho um convite para deixar para vocês aqui hoje. Seria no dia 16/2, às 20 horas, um evento 100% online e gratuito. E neste evento eu vou te ensinar a criar, a executar coleções de moda em 30 dias, triplicando o seu faturamento. Se você está interessado, eu te convido para clicar no link abaixo e participar do nosso evento. Te vejo lá!